Pessoal, boa tarde, oficialmente falando. Nós temos o objetivo nessa aula de hoje conversar um pouco sobre alguns elementos que dizem respeito à ideia. Então, faz parte do conteúdo para hoje. Então, Professor, travou. faz parte do conteúdo. Tá me ouvindo? Sim, só que tá falhando. Ok. Então, é a questão de internet, o pessoal vai conectando aí e vai dando certo, vai soltando, tá? Então, faz parte do conteúdo para hoje nós conversarmos sobre aquele anseio de independência dos países, né? Então, nós estamos no contexto aí da independência da América Espanhola, independência do Brasil, esses elementos todos. E aí nós vamos trabalhar hoje alguns conceitos específicos, né, que dizem respeito a essa ideia de formar um povo diferente do outro, formar um país diferente do outro, e estabelecer uma ideia de Estado, né? E aí, então, cabe-nos a identificar esses pontos, né? Identificar essas questões. Então, deixa eu transmitir aqui. E aí eu gostaria que vocês fossem, então, prestando atenção, porque daqui a pouco vocês vão ser conduzidos a uma atividade que vai, então, te cobrar essas informações, né? E aí eu quero que você veja esse desenho aqui para começar, né? Esses itens aqui, e eu vou te explicar, tá? Anote o que você vai ser cobrado sobre cada entender. Olha, povo, cultura, território, nação, governo, país, entendeu? Então, cada item, eu gostaria que você anotasse aí, para que ficasse registrado, e daqui a pouquinho você vai, então, ter a chance de escrever sobre. Professor, não está aparecendo nada para mim. Certo, vamos... tá carregando. Olha, para mim aqui já apareceu. Apareceu para... Todos conseguem ver, pessoal? Me dá um retorno aí, por favor. Sim. Eu tô conseguindo. Sim. Eu também tô conseguindo. Então, beleza. Vou ver a aula ali. E você vai ficar surdo. Tô vendo aula. Você passa o dia inteiro com esse fone aí. Eu tô vendo aula. E ele mandou conversar, a secretária mandou conversar com ele. Ai, ai. Então, meninos, preparados? Vamos começar a definir a palavra... Professor, o meu não apareceu. Eu posso sair e entrar de novo? Vai, tenta aí o recurso, né? O que dá para fazer é isso, né? Sair e entrar. Mas ou aguardar também, né? Logo ele vai aparecer, mas eu vou explicando, entendeu? Porque daí você pode ir pegando o que eu falo, né? Pessoal, vamos começar então com a palavra povo. O que significa essa palavra nesse contexto, ok? Aí você talvez vai ver de forma um pouco desconectada agora, mas aí logo vai tendo um sentido, ok? Então, Professor, Oi? eu acabei de entrar. Isso aí é uma tarefa para copiar ou é o quê? Também. Então, a primeira coisa aí, vamos então, eu vou escrevendo aqui, você vai então anotando aí, certo? Junto comigo. Então, colocando aqui, você consegue enxergar aí? Deixa eu só apagar isso aqui. Dá para enxergar. Certo, eu vou escrever aqui abaixo aqui da imagem. Deixa só meu teclado obedecer.
Eu acho que ele vai obedecer em nome de Jesus. Esse negócio de estar com margem fica muito ruim. Certo. Então, pronto. Vamos começar a escrever aqui. Povo. Certo? Vamos colocar, copiando junto comigo aí, por favor, a definição, então, de povo. Preparados ou alguém está atrasado ainda, gente? Preparados. O meu ainda não. Aí, pronto. Vamos lá. Significa uma união. Calma aí. É pra copiar no caderno? Isso, para você, Gorinha, você vai ser cobrado sobre isso. Tá, calma aí. Significa uma união entre Então, só 3 linhas aqui. E agora nós precisamos de entender isso aqui, certo? Para entender isso aqui, apareceu uma nova palavra aqui no meio, que é a palavra cultura, certo? Bem como o termo práticas sociais, idiomas e outras coisas, né? Então, povo, para dizer... Professor, Pois não? eu entrei agora, me desculpa o horário, só que meu celular tinha acabado a bateria. E eu coloquei ele para carregar, e até ele carregar, eu tive que iniciar ele agora que eu entrei na aula. Eu queria saber o que está acontecendo. Vai acompanhando, tá? Vai acompanhando. Então, nós estamos definindo a palavra povo, certo? Que significa uma união entre um mesmo povo, né? Então, nós estamos falando de união de pessoas com um sentimento aí de pertencimento e de ligação entre si. Aí essas pessoas, elas acabam compartilhando, né, as coisas que já são definidas pelo povo, por exemplo, culturas. E aí faz parte agora, então, da gente entender o que significa a palavra cultura, certo? As práticas sociais, por exemplo, ir à missa, ir ao culto, enfim, jogar bola, né, reunir para jogar bola, são práticas que se desenvolvem na sociedade pelas instituições da sociedade, entendeu? Então, o povo, normalmente, são pessoas que se unem com essas características. Isso está claro ou alguém não entendeu o que significa povo aqui dentro desse conceito que eu estou trazendo aqui para vocês agora? Alguém não entendeu? Fala eu, não entendi. Aí a gente tem que explicar, pessoal. Vamos entrar. Eu não entendi, professor. Certo. Você que falou que não entendeu, você pode fazer o favor de fazer a leitura dessas 3 linhas que eu acabei de digitar aqui?
significa uma união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de ligação entre si, Então, compartilhando muito. parem um pouquinho, então. Só essa primeira parte, né? Então, diz respeito a pessoas, e essas pessoas têm um sentimento de proximidade, um sentimento de ligação. Alguma coisa faz essas pessoas estarem ligadas, entendeu? Então, me fala uma coisa aqui, só para tentar dar um exemplo para a gente esclarecer esse conceito. O que que te separa, o que que separa você, aluno do CPMG, de um aluno do Dom Bosco, de um aluno do Edmo, do aluno da Betel? O que que separa vocês que visivelmente qualquer um observaria e diria que esse aluno é de lá, desse lugar, e esse aluno é de outro lugar? O que, por exemplo? Uniforme? O uniforme. Normas. Primeira, Uniforme. o que está mais na cara, o que está mais visível, antes de tudo, é o uniforme. Depois eles vão olhar outras coisas, né? Como, por exemplo, o penteado, o corte de cabelo, né? E aí, conforme você se sente pertenço, você se sente parte do CPMG, a sua atitude vai ser um pouco diferente, específica. Da mesma forma que a atitude do pessoal da Betel, por ser uma escola evangélica, também tem a característica dos evangélicos. Vocês têm a característica dos militares, né? E assim cada grupo vai formando o seu povo. E aí esses elementos que fazem com que sejam mais ou menos iguais, que ligam um ao outro, que seria então o conceito de povo. Esclarecer um pouco mais ou ainda está confuso, pessoal? Esclareceu. Que bom. Então é por aí mesmo, né? Agora, você usar o uniforme, você bater continência para os militares, isso tudo faz parte de um aspecto da sociedade, da instituição da sociedade que você faz parte, né, que você está inserido, que entra no conceito de cultura, que é o nosso próximo assunto aqui, certo? Cultura. 2 pontos, aí eu quero definir com vocês agora a palavra cultura, certo? Então, quem chegou depois, nós acabamos de definir a palavra povo, nós estamos combinando aí de você escrever isso no caderno, certo? Escreveu já o povo, agora nós vamos escrever a palavra cultura. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos, não acho que é isso tudo, não, deixa eu ver. Nós temos 7 itens para a gente definir nessa aula de hoje, né? E aí, definir, mas não é só para escrever por escrever, é ficar claro, para a gente entender o que nós estamos falando aqui, certo? Então, vamos passar para a palavra cultura? Vamos lá. Cultura. Copia, por favor, aí. Wênia, você está na sala? Professor? Tá. Você está na sala, Wênia? Sim. Você não está conseguindo enxergar, não, né? Ou tá? Tô. Tá conseguindo enxergar? Que bom, então. Sim. Porque senão eu mandaria para o seu WhatsApp direto e você poderia ampliar lá. Você prefere que eu mande no WhatsApp ou você vai vendo por aqui mesmo? Não, dá pra ver por aqui mesmo. Certo, então. Qualquer coisa é só falar, tá? Sim, senhor.
Certo? Aqui agora, vou dar um enter aqui para dar uma separadinha do povo de cultura. E aí nós temos a definição da palavra cultura. Opa, desculpa, sumiu, voltou. Quem terminou de copiar, pode fazer a leitura em voz alta para a gente, por favor? Assim que terminar. Pode. Sim, por favor. É um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo social. A cultura é aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Ok. Alguém gostaria de fazer um comentário tentando explicar para a gente, por exemplo, o que são tradições? Para mim, tradições são, por exemplo, alguns costumes de uma certa religião Professor, ou alguma coisa do tipo, que é comemorado em certas épocas do ano. É isso mesmo. Uhum. Talvez você poderia definir isso assim de uma forma direta, assim, aquilo que é deixado de pai para filho ou dos mais antigos para os mais novos e que se repete. Então, você acabou de dar o exemplo das comemorações. Então, aquelas que são tradicionais, elas vão se repetindo, né? Então, são tradições hereditárias? Elas podem ser hereditárias quando são da família, né? Mas elas também podem ser da igreja que você frequenta. Aí não são hereditárias, são só da instituição. Essa tradição, vamos usar bem o exemplo que vocês vivem no dia a dia, né? A questão de bater continência é uma tradição. Tradição que veio de quem? Dos soldados antigos para os soldados atuais. Entendeu? Então está dentro do contexto militar. Certo? Então é mais ou menos por aí essa questão. E que está na linha também de crenças, né? Então, o povo, quando o povo é unido, o povo tem ali os laços de proximidade entre as pessoas, os indivíduos, normalmente eles acreditam na mesma coisa, né? Então, se eu perguntar para vocês aqui no grupo, eu não tenho dúvida nenhuma que se vocês são aqui agora 80, 90 pessoas, e eu perguntar quem não acredita em Deus aqui? Então, eu tenho certeza que o número, ou talvez nenhum, vai dizer, ou se disser, vai ser um número muito pequeno. Por quê? Porque esse povo que nós somos aqui, o povo brasileiro, o povo ocidental, é um povo que herdou a tradição cristã. Então, foi ensinado desde os mais antigos até nós que Cristo, Filho de Deus, Bíblia, esses pontos todos, né? E aí acaba que nós acreditamos no mesmo item, né? Acreditamos que Deus existe, que Deus criou tudo, e que nós vamos voltar para Deus, que nós temos que agradar a Deus, esses pontos aí, certo? Mas isso é uma questão cultural. Se você for em outro lugar, pode ser que lá não acredite em Deus. E pode ser, ou com certeza, lá não vai seguir as mesmas tradições que nós seguimos por aqui. Entendeu? Então é uma questão de cultura. E está ligado com o quê? Olha outra palavra, com os costumes de um determinado grupo social. Porque, então, para deixar claro para a gente aqui que outros grupos sociais têm outros costumes, têm outras crenças e têm outras tradições. Certo? Isso está claro para nós, todo mundo? Se tiver, beleza, a gente pode seguir mais. Entendeu? E aqui está dizendo que a palavra ele é complexo. O que é um complexo? Complexo é uma coisa que tem várias outras coisas, é uma mistura, é um conjunto amplo, sabe? É um conjunto amplo de coisas diferentes. E essas coisas diferentes têm aí, o que diz respeito aos conhecimentos, às próprias crenças, à arte, né? O que nós achamos bonito aqui, em outros lugares, eles não podem achar feio. E o que outras pessoas acham bonito lá, a gente acha feio aqui, entendeu? Então tá dentro da questão do grupo social que faz uma diferença na forma de ver o mundo e de ver as coisas, certo? Bem como a moralidade, o que é correto fazer, o que é incorreto, o que é moral, o que é amoral ou imoral. Você vê em ética e cidadania, ou noção de cidadania, né? A própria questão das leis, tem coisa, por exemplo, uma lei aqui no Brasil, para você dirigir,
você só pode, ou melhor, você só pode ter carteira de habilitação quando você tiver seus 18 anos de idade, não é? Mas você sabia que em algum lugar nos Estados Unidos, se o menino tiver 14 anos, ele pode dirigir? Você sabia disso? Então, 14 anos em algum estado, não é todos não. Algum estado nos Estados Unidos, com 14 anos, o menino pode dirigir, acompanhado de um adulto. E a maioria dos estados lá, com 16, o menino pode dirigir sozinho, com a carteira, pode tirar a carteira de habilitação. Entendeu? Então, ou seja, a lei aqui no Brasil, não, tem que chegar a 18 anos. A lei nos Estados Unidos, 14 anos basta para o menino ter um documento que ele pode, que habilita ele a dirigir carro. Certo? E são esses elementos, né? Professor, Pois não? professor, um exemplo foi um choque, né? Quando os europeus chegaram aqui no Novo Mundo, ou seja, a América, e viram os indígenas, né? Como eles chamaram de índios, né? Eles falavam outra língua, tinham outros costumes, tradições, crenças, costumes, e então foi um choque social. E aí sim diferenciou, né? Por exemplo, o europeu achou isso anormal. Para eles, os índios, no caso, já era normal. E para os índios acharam os europeus anormais, né? Por causa que não eram do costume nem do seu cotidiano. É isso mesmo. Agora, para tentar dar uma puxadinha para a nossa disciplina, né? Pensa, esse exemplo que você acabou de dar aí. Os europeus, quando chegou aqui no Brasil, entendeu que o Brasil era o quintalzão deles. Entendeu que aqui no Brasil era uma terra que foi descoberta por eles e eles podiam fazer o que eles bem entendessem aqui. Por quê? Porque eles trazem a cultura, os costumes de que eles podem dominar, e aí a terra que eles encontraram estava para ser explorada e dominada por eles. Os índios que estavam aqui, eles não eram pessoas como eles, eram algo um pouco inferior que podiam ser dominados e podiam ser escravizados e podiam ser obrigados, presos e até assassinados. Entendeu? Então, existe a cultura lá europeia, com tradições, crenças e costumes, que fez com que a cultura dos índios aqui fosse detonada, destruída, invadida, ferida, certo? Então, é o ponto que nós estamos criando. E aí eu quero chegar com vocês aqui hoje, pelo menos aqui no Conselho de Governo, né? Porque nós tínhamos uma cultura, um povo que se organizava e tinha ali um rei com poder absoluto sobre eles e todo mundo acatava e pronto. Mas com o avanço da própria sociedade, as ideias do povo foi mudando, a cultura foi mudando, houve o estabelecimento de um território, que nós vamos definir aqui agora, território, certo? E aí criou uma ideia de nação, certo? Uma nação diferente daquela nação dominadora que era lá a Europa, que dominou lá na África, na Ásia, aqui na América, não é? Então, aqui na América, lá o Haiti, toda a América Espanhola, as Guianas, o Brasil, enfim, todos entraram numa ideia de nação, de nacionalização, para se tornar independente lá da Europa e criou aqui um governo próprio, entendeu? Então, vamos ver aqui, ó, povo, já definimos, mais cultura. Agora precisa desse próximo elemento, que é o território. Certo? Vamos anotar, então, a definição de território. Eu vou subir aqui para a gente continuar vendo a imagem. Nossa, tem muita palavra errada aqui. Desculpa.
Beleza? Aí eu queria pedir de novo, né? A pessoa, quem terminar de copiar e puder fazer a leitura para a gente já ir explicando o que precisar aqui. Eu terminei, pode? Faz favor. Base física sobre qual um Estado exerce sua soberania. Pode ser determinado por fronteiras naturais ou artificiais. É formado pelo solo continental e insular, o subsolo, o espaço aéreo e o território marítimo. Beleza. Então, deixa eu perguntar para vocês. Quem gostaria de responder para mim? Até onde vai o território de Iporá? Porque Iporá é um estado, né? O Iporá ele tem aqui uma soberania. Nós temos prefeito, nós temos polícia, nós temos toda uma organização aqui. Até onde Até a fronteira. Professor? Até a fronteira artificial. Certo. E que fronteira é essa? Qual que é o limite? No caso, tipo, tem placas, igual você tá saindo pra saída da Barra, antes do posto... Do posto lá que tem aquela lanchonete Corujão, fala lá, perímetro urbano. Certo. Uhum. Justamente. Aí, no caso, separa... Pois é, mas também o perímetro rural também é parte de Iporá. Sim. Aí é dessa forma, né? Então, nós temos a cidade de Iporá, que tem essa placa que ela está dizendo, você está deixando o perímetro urbano e entrando no perímetro rural, e você tem o município de Iporá. Aí o município de Iporá vai até lá na Diorama, na divisa do município de Diorama, na divisa de Arenópolis, na divisa de Ivolândia, na divisa de... que mais? De Amorinópolis, não é? Então o município... Israelândia também, justamente. Então, o município vai até na divisa do município de lá. E o de lá também vem até a divisa do de cá. Aí, o que separa um do outro? Pode ser um rio, sendo um rio, é uma fronteira natural, ou seja, da própria natureza. Pode ser um rio, pode ser uma serra, pode ser uma grota, né? Pode ser uma depressão, pode ser qualquer item desses aí, a ponto de fazer essa divisão. Ou pode ser apenas uma cerca que coloca. Essa cerca, o quê? É uma fronteira artificial, que ela pode estar lá ou pode não estar lá. Ela pode ser colocada lá e pode ser retirada de lá. Às vezes é apenas uma Professor. placa. Pois não? Muitas vezes das fronteiras, quando elas são artificiais, eles colocam... por exemplo, tipo um metal no chão, como se fosse uma cerca. Por exemplo, aqui na fazenda do meu pai, como ela é... Agora eu esqueci. Ela tem imagem por satélite. Aí ela tem, nos seus 4 cantos aqui, nos seus cantos, ela tem metais enfiados no solo para ser captados por via satélite. E creio eu que é a mesma situação das barreiras artificiais dos municípios. Justamente, Bruno. Você está falando de uma coisa muito atual, né? Muito atual, que aí põe um GPS, esse GPS linkado lá com o satélite, e dá para você ver ali o limite determinado. Mas num outro tempo não era bem assim, né? Antigamente aí tinha lá, tinha ter algumas outras marcas, né? Que não é essa aí. Professor, amor, pode falar? Como eu cheguei... só mudando o assunto. Como eu cheguei anteriormente, depois que ela já tinha iniciado, a gente está falando sobre o que mesmo? É sobre a situação passada? Vai esclarecer. Nós vamos, vai ficar um pouco mais claro quando chegar aqui em governo, tá? Então, nós estamos tomando alguns itens aqui para a gente chegar aqui no governo e perceber a diferença que ocorreu historicamente no que nós estamos estudando nesse momento aqui agora. Mas tem a ver com a independência da América Espanhola, a independência do Brasil, esses pontos aí. Certo? Então, menino, outra pessoa pediu para falar, era isso aí ou era outra pessoa ainda? Eu não entendi. Mas tudo bem. Então, gente, olha aí, fronteiras. Agora, qual que é a fronteira do Brasil em relação à Europa? Então, é justamente aqui, ó, o território marítimo. Marítimo. E aí tem até certo ponto no mar é do Brasil, e até certo outro ponto do mar de lá para cá é dos países africanos, dos países europeus e assim por diante.
entendeu? E aqui o espaço aéreo acima de nós também é território brasileiro. Se vier um avião aí, não sei da onde, lá do Japão, e quer atravessar lá para os Estados Unidos e quer passar por aqui, ele tem que pedir permissão. Ele não vai simplesmente passar aqui e pronto. A ponto de a questão militar aí da aeronáutica pode até derrubar esse avião, né, por estar invadindo o território brasileiro, no caso, é o território aéreo. E também a questão do subsolo. Vou virar um tatu, por exemplo, vou criar uma máquina e vou passar por baixo. Eu vou passar debaixo da sua casa, debaixo da casa do outro, você não tem esse direito. O subsolo também é território do país, a ponto de tem que ter licença para você poder entrar lá. Alguém sabe explicar o que é insular? O que seria um território insular? Isso aqui vem do latim, gente. Ínsula. Ínsula significa... Insular é como se fosse esqueci, tipo lá em Brasília, quando tem as embaixadas. Não. Isso é outra coisa. Mas ínsula... Meio que uma ilha? Meio não. É uma ilha, entendeu? Ínsula, em latim, significa ilha, certo? E aí, então, nós temos... E continente é onde nós estamos, em cima do território, da terra mesmo, né? Da placa tectônica que fez a América. Então, é o continente. E fora do continente tem algumas terras aí que brotam no meio do mar. São as ínsulas ou ilhas, né? Conforme você queira dizer, certo? Então, beleza. Agora, vamos então, né, nesses minutos aí, tentar chegar no ponto que eu gostaria, né? Vamos definir agora a palavra, qual que é a próxima? Deixa eu abrir aqui. A próxima palavra é nação. O que significa nação? Vamos fazer da mesma dinâmica agora. Professor, como vai ser a chamada? Agora eu vou liberar para você, tá? Pronto, só 3 linhas também. Veja que nós já definimos a palavra cultura e ela aparece aqui de novo, né? Identidade, cultura. A organização da sociedade, aspectos sociais, que nós já definimos antes, aparece aqui de novo. Professor, volta em território, falta uma parte para eu copiar. Oi? Volta lá em território rapidão, falta uma partezinha para me copiar lá. Tá lá. Calma aí, espera carregar aqui. Aí. Pode tirar. Não, tá tranquilo, dá para ver tudo ali, né?
Então, pessoal, veja aí, nação diz respeito a aspectos históricos, cultura e identidade. Então, tem alguma coisa que separou o brasileiro de português. Tem alguma coisa que separa brasileiro ou português de indígenas brasileiros, entendeu? Que são esses aspectos de identidade, cultura, aspectos históricos. Então, nós estamos tudo dentro do Brasil, que foi uma invenção, foi uma imposição, né? Mas que, então, tem esse diferencial, né? Esse diferencial aí que se torna a ideia de nação. Então, quando eu te pergunto, qual que é a sua nacionalidade? Então, você vai me dizer, sou brasileiro. Mas se por acaso você é filho de japonês, você sabe japonês, você vai no Japão com frequência, você tem documentos que te reconhecem lá no Japão, a sua nacionalidade pode muito bem ser japonesa. Ou você pode ter duas ou até mais de uma nacionalidade. Entendeu? Então, eu tive um professor na faculdade que o pai dele era egípcio, a mãe dele era chilena, ou melhor, como é que é? O pai dele era egípcio, a mãe dele era chilena e ele nasceu aqui no Brasil. Entendeu? Então, qual que é a nacionalidade desse sujeito? Ele falava com a mãe em espanhol, falava com o pai em árabe, ia para a escola, tinha que falar português. Entendeu? Então, ele é um sujeito, eu acho que ele já morreu, mas ele era um sujeito que tinha 3 nacionalidades. Então, ele conseguia se identificar, veja aqui no conceito, pessoal, ele se identificava com o povo do Chile, se identificava com o povo do Egito, se identificava com o povo brasileiro. Entendeu? Ele tinha culturas chilenas, egípcias e brasileiras. A história dele era composta dessa forma. Tá? Isso é claro, meninos? Nação. Ô, professor, Pois a não. nação, então, vai ser uma junção de povo, cultura e o território, né? Como é que é? Tá, para formar a ideia de nação. Justamente. Tem que ter esses pontos todos, sabe? Mas existem nações, é só uma diferencinha aí. Existem nações que não têm território, tá? Existem nações que elas estão em território de outros. Existe o povo basco, por exemplo. Existe o povo cigano, por exemplo, entendeu? Eles são por aí, é uma Professor, nação. É toda uma existe organização. também a Catalunha, né? Os catalãos que estão lá esparramados na Espanha, né? Principalmente na Espanha, que não tem. E tem os bascos por ali também, né? Que é uma nação, tem identidade e tudo mais, mas não tem território próprio. Pessoal, nós estamos bem adiantados na hora aí, mas você faça a frequência e você vai, então, chutar, né, esses outros conceitos que você não aprendeu aqui. Então, tá lá para você marcar. Não se preocupe com esse negócio de nota, essa questão aí, entendeu? Então, nós já estamos nos despedindo agora nesse momento. Nós vamos continuar amanhã. Nós temos aula amanhã, em sexta ainda, né? Nós vamos continuar para entender um pouco esse contexto aqui, que é uma ideia. Essa aula aqui é mais geografia do que história, tá? Mas tudo bem. Então, aí você entra aí no chat, clica no link e faz lá a frequência e marca lá as alternativas que tem, e amanhã a gente esclarece um pouco melhor. Tudo bem? Professor, você pode colocar o negócio no grupo? Porque aqui para mim não está aparecendo no chat. Não. Agora o chat está aparecendo se não está aparecendo para você, é algum defeito no seu aparelho. Não vai para o grupo mais. Então, você está usando celular ou computador? Celular. Então, para o celular, eu já cliquei na tela. Você tem que dar um toque na tela. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Você é quem está falando? Milena. Milena, vamos ver o seguinte. Você, por favor, eu vou te colocar aqui como apresentadora e você transmite a tela para mim do seu telefone. Você pode fazer isso? Porque nisso aí a gente já resolve essa questão. Tá. Então, deixa eu pôr aqui. Aí, a transmissão de tela, ela está nos 3 pontinhos e você coloca compartilhar. Mas deixa eu te ativar aqui primeiro. Porque aí só para me ter a noção do que está acontecendo e depois a gente já muda. Vou tornar você apresentador. Alterar.
Certo. Agora, você já está nessa condição. Clica nos 3 pontinhos que tem no meio aí, né, na barrinha aí, onde tem o telefone vermelho e tal. Aí você coloca compartilhar, por favor. Aí no compartilhar, você coloca compartilhar a tela. Eu já vou encerrar aqui a gravação.